Não existe trindade na Bíblia? O conceito da trindade de um Deus em três pessoas, você pode encontrar no primeiro parágrafo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Este é o Pai. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí está o Espírito Santo. E Deus disse, haja luz. Ele falou tudo, veio à existência. Olha só que argumento dele, né, irmãos? Quer dizer que no princípio ali na Bíblia, em Gênesis, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o Pai. Aí quando diz assim, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, aí já é o Deus Espírito Santo, já é outra pessoa da divindade, né? Que ele diz que não é dois deuses, três deuses, mas um Deus em três pessoas. Só que a regra da trindade é que há um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Nesse caso não é três pessoas de um mesmo Deus, não. Cada pessoa é um Deus. Mas o que é interessante é que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o Pai. Aí, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse aqui é o Deus Espírito Santo. Mas e se esse que pairava sobre a face das águas for o mesmo Pai? Porque a Bíblia diz em Éfesos 4:4 que só há um Espírito. E em São João 4:24, Jesus diz que Deus é Espírito. Eles não pensam que a Bíblia está dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e esse mesmo Deus que é Espírito pairava sobre a face das águas. Eles não pensam desse jeito, eles acham que é dois. Ora, se Deus o Pai é Espírito, São João 4:24, e Éfesos 4:4 diz que não há dois Espíritos, e o Pai foi que fez todas as coisas, os céus e a terra, e se o Espírito de Deus, quantos Espíritos tem? Só um. Então, se o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, é lógico que quem pairou sobre a face das águas foi Deus, o mesmo Pai que criou os céus e a terra. Mas o que eles fazem? Eles ignoram Éfesos 4, verso 4, que diz que há um só Espírito e criam dois Espíritos para Gênesis. Porque se o Pai que criou os céus e a terra é Espírito, e tem outro Espírito pairando sobre a face das águas, temos aí dois Espíritos. E também ignoram Isaías 44:24, que diz, Deus dizendo, eu sozinho criei os céus e espalhei a terra por mim mesmo. Ignoram isso e tentam fazer as pessoas acreditarem que existia mais de uma pessoa da divindade na criação. E nós aprendemos milhares de anos depois, em João capítulo 1, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, isso é Jesus. Então você acha um Deus em três pessoas, isso não se faz bem claro no Velho Testamento, está mais claro no Novo. E nas últimas palavras de Jesus na terra, ele disse, ide por todas as nações, fazendo discípulos, batizando-as em nome singular, não diz nomes no plural, mas no nome singular, há um Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, em João capítulo 1 diz, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Está vendo aí? Três pessoas. Que três pessoas que tem aí? Mateus 28:19, Jesus disse, ide fazer discípulos todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viu? Três pessoas. Outros dizem que em Mateus capítulo 3, verso 16, 17, ali onde Jesus está batizando, diz que tem três pessoas da divindade ali, porque uma pomba aparece na visão e a voz ecoa do céu quando Jesus vem saindo da água. Aí diz que ali está Jesus saindo da água, uma pessoa, a pomba é outra pessoa e a voz do céu é outra pessoa. Quem disse que uma voz é uma pessoa? Quem disse que uma pomba é uma pessoa? Simplesmente símbolos. João viu símbolos, a pomba representando o Espírito Santo. A única pessoa da divindade que a gente vê ali, porque a outra é João Batista, mas a única pessoa da divindade que a gente vê ali é Jesus. Jesus vem saindo da água, uma pomba aparece como um símbolo do Espírito Santo, Deus mostrando que céus e terra estavam se encontrando, porque Jesus era o segundo Adão, e o Espírito Santo desce ali sobre ele, e a voz não é pessoa, a voz simplesmente ecoa do céu, e quando a voz disse, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer de habitar, aquele que estava falando do céu estava dentro dele. Por quê? Porque é onipresente, estava dentro de Jesus e ao mesmo tempo falando dos céus. Então, quando Filipe perguntou, mostra-nos o Pai, Jesus disse, o Pai está em mim. Depois Jesus ora dizendo, o Pai está no céu. Por quê? Porque o Pai é onipresente. O Pai é o mesmo Espírito Santo. Só há um Espírito.
E esse povo dizendo que tem 3 pessoas, meu Deus do céu. Da onde é que você está vendo 3 pessoas nesses versículos? Em São João 1, verso 1, não fala em 3 pessoas. Simplesmente diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Se não existe 2 deuses, então só havia um Deus lá que era a palavra. E esta palavra, que era um único Deus, que não existe 2 deuses, se fez carne, combinando exatamente com 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz, grande é o mistério da piedade, Deus, a palavra, que é o Pai, se manifestou em carne. Aí está o que é o Filho. O que é o Filho? A manifestação de Deus, a palavra em carne. Isso é o Filho, não outra pessoa, mas o mesmo Deus manifestado agora em carne. Nada de 2 pessoas, nada de 3 pessoas. Mateus 28, 19. Ide fazer discípulos todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem 3 pessoas aí. A Bíblia não está dizendo que tem 3 pessoas ali. A Bíblia não está chamando isso de Santíssima Trindade. A Bíblia não está dizendo que aí tem um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. A Bíblia simplesmente está dizendo, ide fazer discípulos todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Lucas, em Lucas 24, 47, que este versículo de Lucas é a referência de Mateus 28, 19, ou seja, é a mesma citação, só que agora dita por Lucas, explica melhor e diz que quando Jesus disse, ide fazer discípulos todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Lucas disse que ele estava se referindo em seu nome, porque Lucas disse que ele falou para ir por todas as nações e em seu nome pregar seu arrependimento de pecado, que é o batismo, começando em Jerusalém. Então, na verdade, Lucas está explicando que Mateus quis dizer. Mateus não quis dizer que eram 3 pessoas, mas quis dizer que Pai, Filho e Espírito Santo é o nome de Jesus, que é Senhor Jesus Cristo. É por isso que os apóstolos saíram batizando em Atos 2, 38, Atos 10, 48, Atos 19, verso 5, e por todo o livro de Atos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque eles entenderam que quando Mateus falou aquilo, eles entenderam como Lucas entendeu que se referia em seu nome, que é Senhor Jesus Cristo, e nada de 3 pessoas distintas. Que coisa! Essa doutrina da Trindade é um câncer no cristianismo, pode ter certeza.